Olá, turma. Como é que estamos? Tudo bom? Bom, que bom estar aqui, encontrando com vocês através desse vídeo, conversando um pouco sobre as nossas demandas, né, de planejamento organizacional. E nesse vídeo, a proposta, né, e o nosso objetivo é de tratarmos de algumas demandas, gente, metodológicas e elaboração, tá? Método e elaboração de planejamento estratégico. Dentro dessa discussão, nós podemos consultar as nossas bibliografias, tá? Ela está inserida lá na recomendação de bibliografia básica dos livros físicos e também ela está disponível no nosso material virtual, tá? Então, dê uma olhada no conteúdo e aqui, para facilitar o estudo, eu propus trabalhar todas as demandas seguindo lá os tópicos do próprio livro, tá? Que é de Djalma de Pinho Rebouças, e tudo que a gente vai conversar aqui de método e de elaboração de planejamento estratégico está contemplado lá no capítulo 2, tá? Então, fiquem tranquilos que a minha fala ela vai estar reforçada lá no livro, e aqui eu vou buscar ser o mais claro e o mais objetivo possível no sentido de transcender o que já está escrito no material, tá? Então, vamos todos nós aqui verificar essas demandas de como é que funciona como é que funciona esse impacto e essa demanda aqui do método, né? E aí, quando a gente fala de planejamento estratégico, o que é que as empresas, o que é que os gestores trazem como expectativa disso, na condição de consultor, na condição de gestor, que é o cargo que vocês ocuparam no futuro próximo, né? E aí, dentro dessas demandas, essa nossa conversa ela tem esse objetivo de orientar os gestores de como se faz, né, como se faz a implantação de um planejamento estratégico organizacional, tá? Então, toda a nossa conversa vai ser conduzida para isso. Porém, antes de entrarmos, gente, no capítulo propriamente dito, a faculdade ela trouxe alguns remodelamentos, tá? E aí não é exclusividade da instituição, faz parte do momento que a gente está vivendo, né, da Covid-19, e aí não tem como fugir. Eu entendo que todas as instituições de ensino superior apelaram para esse remodelamento de ensino. Eu entendo as dificuldades de vocês no sentido de muitas vezes acesso à internet, equipamentos, enfim, mas não temos outro meio, tá? Eu já fico à disposição pelo WhatsApp, e-mail e tal, de forma que todos consigamos passar por essa fase que a gente está vivendo. E voltando, né, aos nossos conteúdos, esse capítulo, gente, no material ele está classificado no capítulo 2, mas aí é tranquilo a gente trabalhar algumas demandas relacionadas ao que nós já vimos, né, no sentido de missão, visão, e aí nas aulas iniciais nós fizemos uma revisão, uma busca das teorias organizacionais, passando, né, pelos primórdios e pela abordagem da dinâmica das teorias clássicas, depois evoluindo para a dinâmica da abordagem das relações humanas, passando pelo estruturalismo e chegando à administração estratégica. Depois disso, só para relembrar e a memória de vocês, o que é que foi feito em sala de aula? Nós trabalhávamos de forma bem profunda, né, as demandas do conceito de planejamento, da atuação do planejamento estratégico, e em seguida trabalhamos também os níveis organizacionais, quais sejam, né, o nível mais elevado, que é o estratégico, seguido pelo intermediário, que é o gerencial ou tático, descendo para o nível mais básico e elementar, não dizendo que ele não seja importante, tá? Todos têm a sua relevância, suas atribuições, e aí o nível operacional, como sendo mais básico, ele foi amplamente discutido em sala. Então, revisando aí e passando, né, pelo que nós conversamos, nós temos a demanda do nível operacional, nível tático e o nível estratégico, tá? Só para relembrar aí as nossas discussões. E conversamos também que para cada nível era requerido um tipo de habilidade. Espero que aí com esse distanciamento, né, mesmo com ele vocês estejam lembrados
e que isso vai perseguir até o final do curso e depois vai perpassar para a nossa vida organizacional. E nesse momento, o que é interessante e relevante é ressaltar. Para o nível operacional, é extremamente interessante e necessário entendermos que os gestores eles precisam atentar na orientação e na manutenção, no planejamento, na coordenação da habilidade, gente, operacional, tá? O nível mais básico, mais elementar, ele precisa ter uma habilidade de operação das coisas. Quando eu subo o nível estratégico, reforçamos isso em sala também e deixamos claro de que é necessário a demanda e a atenção do gestor em melhorar as habilidades humanas, deixando claro que o nível gerencial nele tem a árdua missão de receber os comandos da estratégia, trabalhar esses comandos de forma sábia e repassar esses comandos para o operacional, tá? Então ele fica aí tentando intermediar esses níveis. E aí o nível mais alto, né, o topo das organizações, ele é representado pelo nível estratégico, conforme eu já abordei, e a habilidade requerida para esse nível é a habilidade de conceito, né, uma habilidade de visão geral, uma necessidade de entender de forma mais ampla os conceitos e a visão da organização como um olo, né, ela numa visão holística, tá bem? Então, nas aulas anteriores, nós passamos por toda essa discussão, vimos também a demanda das funções da administração, né, retratadas pelo planejamento, pela organização, pela direção e pelo controle, e aí, gente, desculpa, toda essa demanda, ela veio nos dar uma base para o que nós vamos conversar hoje, tá? Que é a demanda da metodologia da implantação do planejamento estratégico. Então, aqui vai funcionar como uma espécie de receita mesmo, de bolo, para que vocês entendam como é que é feito o planejamento estratégico. Isso nos momentos em que nós somos contratados, eu na condição de consultor, é exatamente dessa forma que nós desenhamos o planejamento, tá? Então, fiquem atentos às dicas que serão colocadas aqui, tá? E aí, reforçando, capítulo 2 de Djalma, e aí o capítulo 2 ele vai reforçar essas demandas abordadas a partir de agora. E o que é que nós temos que entender e trazer como elemento essencial, gente, para o método, para a elaboração, para a implantação? Antes de quaisquer assuntos que a gente venha tratar, nós precisamos entender que toda e qualquer organização, gente, independente do seu nível de segmento, de atuação, de porte, ela em si traz uma forma de trazer e de desenhar suas estratégias, tá? É humanamente impossível nós trazermos aqui a informação de que a empresa ela não tem estratégia. Ocorre que muitas vezes as estratégias elas estão na cabeça do gestor, ou quando ele conversa muito com os gerentes e eles ficam fazendo aquele planejamento, mesmo que informal, mas é possível sim trazer aqui que de alguma forma, e os autores reforçam isso, tá? Que de alguma forma as empresas elas têm no seu seio, na sua operação e no seu dia a dia, as demandas de planejamento estratégico, tá? O que falta é sairmos do pensar e colocarmos essas demandas no papel. E isso é bem difícil, a gente tem até que entender na condição de acadêmico e de profissional de serviço social, contábil, administrador, engenheiro, a dificuldade que os profissionais têm de tratar, né? De colocar essa demanda no papel, que é o planejamento estratégico. Associada a essas demandas, gente, o que é que nós temos que entender e reforçar como aspectos positivos? Algumas demandas também já tratadas, mas aqui eu coloquei como tópico para nós olharmos, que é a visão, a missão e os níveis, tá? Que eu já, inclusive, falei há pouco. Então, a missão, ela precisa ser reforçada nessa hora da estratégia por conta das demandas que toda a condução do planejamento ela tem que ser alicerçada pelo RG, tá? Pela essência da empresa, pelo que a empresa acredita que ela seja. E aí, dentro dessa demanda, a missão organizacional ela faz parte
desse cenário. Se eu ainda não tenho missão, eu vou precisar incluí-la no meu arcabouço do desenho. Conceitualmente, a visão ela é argumentada pela maioria dos autores como sendo aquilo que se pretende ser, e aí tem tudo a ver com essa pegada, com essa dinâmica do planejamento estratégico, tá? E os níveis, conforme eu já falei, estratégico, tático, operacional, só reforçando porque isso a gente precisa ter em mente essa demanda e esse entendimento para que nós possamos caminhar nesse sentido, tá? E aí, caminhando e já entrando, né, nessa demanda do planejamento estratégico, o que é que nós temos que entender? Há algumas ferramentas em disciplinas da qualidade que elas são amplamente trabalhadas, gente, no diagnóstico, que ela pode ser trazida aqui com matriz de SWOT ou matriz fofa, conforme vocês prefiram tratar. E essas ferramentas, elas são de forma consolidada, utilizada no planejamento estratégico, porque elas vão favorecer ao gestor ainda no início do planejamento fazer uma análise dos aspectos internos e uma análise dos aspectos externos. Adriano, o que é que você está querendo nos induzir ou entender com essa perspectiva, tá? Dentro do cenário e do desenho da implantação, gente, do planejamento estratégico organizacional, nós precisamos entender que o preenchimento da matriz de SWOT, ela tem que ser a primeira coisa, uma das primeiras ferramentas que nós temos que ter em mente, tá? Como eu disse há pouco, eu tenho, através dessa matriz, a oportunidade de olhar a instituição sob uma perspectiva interna, e quando eu olho sob a perspectiva interna, eu vejo as forças, tá, que são as fortalezas que a empresa tem, e essas forças precisam ser aprimoradas, lapidadas e melhoradas. E, por outro lado, eu tenho os pontos negativos. Esses pontos negativos, eles são traduzidos, gente, como fraquezas. São aquelas demandas que a empresa precisa reconhecer que elas têm, para que elas possam melhorar essas fraquezas no sentido de oportunidade de negócio, tá? E em se tratando de oportunidade, o lado extremo dessa matriz, até agora eu falei do lado interno, né? Quando eu falo extremo, eu estou falando, gente, da perspectiva externa. E aí falar dessa perspectiva externa é orientar as nossas empresas que eu tenho que ver duas demandas. Eu tenho que olhar o mercado a empresa sob uma perspectiva externa, tá? No sentido de oportunidades, o que é que o mercado de forma externa está me proporcionando, está me propiciando, e aí eu tenho dentro das demandas internas uma necessidade de olhar as ameaças, tá? O que é que eu tenho internamente que está ameaçando, né? Que está proporcionando essas perspectivas. Então, só recapitulando aqui para consolidar. Sob o âmbito interno, eu tenho forças e fraquezas, e aí, sob a perspectiva externa, eu tenho oportunidades e ameaças, tá? Então, isso é só um passo a passo de forma antecipada para que nós entremos aí nas demandas do método e da implantação do planejamento estratégico, o reforço dessa matriz e dessa necessidade de olhar para dentro e olhar para fora dentro desses aspectos. Uma outra demanda que eu preciso trazer aqui para nós, gente, é a atenção de que as teorias, elas são, o autor até usa essa palavra versátil, tá? Então, as teorias, elas vão se adaptando e as empresas também vão se adaptando, né? Dentro dessa dinâmica, o que é possível, o que é plausível nós trazermos como exemplo dessa versatilidade, dessas mudanças do arcabouço teórico e da adaptabilidade das organizações. Exatamente esse momento que a gente está vivendo da Covid-19, tá? As empresas, eu tenho certeza que todas fizeram planejamento no ano anterior para execução de suas ações em 2020, e aí, por conta dessa pandemia, o que é que nós estamos conseguindo visualizar? Um replanejamento, uma reprogramação das ações. Empresas, algumas fechando parcialmente,
outras tendo que replanejar as suas ações estratégicas no sentido de fazer uma otimização dos seus profissionais, dos processos internos, dos recursos, tá? Então, com isso, os autores colocam, e aí eu preciso validar isso com vocês também, de que as teorias elas são versáteis e que as empresas, assim como as teorias, precisam passar por essas demandas de adaptabilidade. Tá? Então, isso era tudo que a gente precisava conversar sobre essa perspectiva desse método. E aí eu queria que vocês tomassem nota, tá, dessas etapas que a gente vai trazer aqui, gente, porque elas são importantíssimas dentro do cenário, tá? Quando eu trago essa demanda do método, antes de entrar nas fases, eu preciso, gente, orientar vocês também, e isso é uma visão dos autores, tá? Que escreveram um capítulo, que eu tenho duas possibilidades quando eu sou contratado pelas organizações para desenhar o planejamento estratégico. Então, entendam. E isso também a gente poderia fazer um jogo, eu gosto muito desses exercícios pessoais, nos quais nós temos duas possibilidades. A primeira delas, quando nós somos convocados pelas empresas, é saber onde é que eu preciso de gente chegar. Tá? Então, essa é uma modalidade de se planejar. E aí, quando a empresa me traz essa demanda e esse entendimento de onde eu preciso chegar, o outro lado da necessidade do planejamento, isso é um dos dois tipos, tá? Eu ainda não entrei no método. Nós precisamos entender que para saber aonde eu quero chegar, o que é que nós, enquanto consultores, precisamos fazer e executar? Como chegar? Tá? Então, a demanda mercadológica e o que as empresas vão requerer e vão precisar de nós é o quê? É definir aonde eu quero chegar e, através dessa definição de onde eu quero chegar, gente, como eu vou fazer, desculpa, para chegar a essa demanda, tá? Então, isso é bem típico desse cenário de planejamento, e aí nós podemos também utilizar isso para desenvolvimento pessoal, tá? Não é hora da gente falar isso aqui, mas é possível fazermos sim esse exercício. E aí a outra demanda, gente, a outra pegada que pode ser orientada na condução desse método é a demanda de como eu estou, tá? Como é que a minha empresa está? Como é que ela está nesse momento? Para que eu estou contratando? Essa reflexão ela tem que acontecer, porque os consultores precisam convencer a empresa de que o trabalho de delimitação, de contratação do serviço ele é necessário. E aí, dentro dessa demanda, gente, qual que é o grande desafio de saber, tá? Onde é que eu quero chegar com isso, tá? Então, dentro dessa discussão, o que é que nós temos também que orientar e ter muita sensibilidade nas conversas com os empresários, porque nesse momento é interessante a gente entender um desafio que é bastante difícil até de falar, porque para os consultores, né, para essa dimensão, trazer aqui o entendimento de que nós não conhecemos, gente, as empresas na sua integralidade, tá? Na sua plenitude, na sua... eu ia utilizar o termo essência, mas é na integralidade mesmo, tá? Os gestores, os consultores, por mais que eles estejam lá 24 horas, estejam empenhados no entendimento, tem muita coisa que fica por baixo aí do iceberg, e que essas coisas elas são muito subjetivas, e que a cultura organizacional e o clima eles vão nos orientar de como a gente vai perceber essas demandas, tá? Então, não se assustem dentro desse processo da implantação do planejamento estratégico, porque por mais que nós achemos que conhecemos as empresas, os profissionais, nós vamos sempre nos deparar com alguma situação que vai fugir, e aí essa fala que eu trago agora é para que vocês fiquem atentos, tá? A essas demandas de que nós não conhecemos essa empresa em plenitude, tá? E aí, os motivos são diversos, tá? Tem fortes influências externas, inclusive mundiais, e eu estou usando sempre o exemplo da
Covid-19, né, por ser um assunto tão crítico para o nosso ambiente, para as nossas demandas atuais, e aí a questão das perspectivas governamentais mudam, aspectos legais, os segmentos, as operações de cada empresa, às vezes dentro de empresas que realizam as mesmas operações, tem-se ainda as dificuldades, dentro de um mesmo estado tem municípios diferentes, enfim. Então entendam que, reforço mais uma vez que o método que nós vamos passar a trabalhar a partir de agora precisa ser amplamente reforçado. Usem a criatividade de vocês, usem as ferramentas que vocês acharem que devem utilizar quando forem desenhar ou serem contratados para fazer essas demandas metodológicas da implantação do planejamento estratégico na organização, tá? Tomem nota das fases. A partir de agora nós vamos entrar, né, já passamos aí mais de 20 minutos para chegar no nosso objetivo, e aí o objetivo da aula de hoje, gente, ele se concretiza a partir de agora, tá? Então, tomem nota aí dessas fases que precisam ser amplamente atentadas. Para que nós, gente, tratemos, né, do método, é interessante a gente trabalhar aqui a demanda de 4 fases ou 4 etapas a serem seguidas no método, num desenho de planejamento, tá? A primeira delas, gente, é o diagnóstico, tá? O diagnóstico, que eu vou esmiuçar logo mais, ele vem no sentido de conhecer a empresa, tá? Dito de forma bem simplória, o diagnóstico ele precisa ser realizado para que eu tenha argumentação e eu tenha condições de chegar à empresa com um arcabouço maior de informações. Então, para isso, a etapa 1, ela é conhecida como diagnóstico situacional ou de posição. A outra etapa, gente, seguinte, é a necessidade de nós entendermos o traçado da missão, tá? Eu preciso entender que a missão organizacional ela precisa estar incluída nesse formato e nesse método. O autor, né, os autores que estão tratando esse capítulo não falam, mas é possível visualizar em outras literaturas, isso é um adendo aqui, um complemento, de que nesse momento da missão, alguns autores tratam também, gente, como visão, tá? Então, é hora da gente reposicionar, dependendo do que for proposto, onde eu estou, onde eu quero chegar, como eu estou, né, onde eu quero chegar, e aí como eu estou, como é que eu quero estar. Eu preciso entender e atentar que a visão ela pode também tranquilamente ser inserida nessa roupagem aqui, trazida como segunda etapa. A terceira etapa, gente, do método, ela vem traduzida pela demanda da inserção dos aspectos quantitativos, tá? E de alguns parâmetros, da implantação de alguns parâmetros. E aí, quando o autor traz os aspectos quantitativos, ele está trazendo a dinâmica orçamentária, tá? Então, evoluindo aqui para a quarta etapa, para fechar o ciclo, nós temos o controle e a avaliação, que precisa ser entendido como um mecanismo necessário para saber se o que foi visto lá no diagnóstico, no desenho, está sendo executado em plenitude, tá? Então, as fases elementares da implantação, né, do método de implantação do planejamento estratégico são essas, tá? A demanda do diagnóstico situacional ou diagnóstico de posição. A fase 2 ela é trazida como a demanda da missão, e aí alguns autores, como eu trouxe, tratam também da visão, como necessidade e reposicionamento dessas ações. A fase 3, os instrumentos e as demandas quantitativas, lembrem-se, orçamento e dinheiro. E aí a quarta e última fase, a gente vem no sentido de nos orientar a demanda do controle, do monitoramento dessas ações, tá? Para saber se tudo que aquilo foi implantado está sendo feito. E aí, para facilitar e contribuir um pouco mais, eu me proponho aqui a aprofundar essas etapas, tá? E aí, retomando aqui a primeira, que é a definição do diagnóstico, gente. O diagnóstico ele precisa ser feito com bastante cautela. A partir do momento em que nós somos contratados para implantar
o planejamento estratégico numa empresa, é necessário uma visita à empresa, é necessário, nesse momento, lembrar da adesão e do acolhimento do nível mais alto organizacional, que é o nível estratégico, tá? Eles precisam apoiar, proponham reuniões de forma planejada e ordinária com a equipe, tanto gerencial e também como operacional, porque entendam que se esses setores não estiverem alinhados e eles não quiserem contribuir com o diagnóstico, todo o trabalho e todo o desenho de implantação do planejamento será em vão, tá? Então, precisamos aí entender que eu preciso sim do apoio dos níveis. Então, proponham reuniões e aí busquem o alinhamento e a autorização do nível mais alto. Nesse momento, ainda na etapa 1, a conquista das pessoas é importantíssima, tá? Passar uma postura de confiança, um contato de olho no olho, um material transparente, um material de qualidade para que vocês consigam ter êxito ainda nessa fase 1, tá? Dentro dessa demanda, eu preciso entender que a missão está na fase 2, mas ainda na fase 1, nós precisamos, dentro da problemática, entender para onde a empresa quer chegar, o que é que ela quer ser, e aí dentro dessa fase 1, nós temos ainda a demanda e a estratificação da necessidade de delimitarmos a visão. Ora, se estou fazendo o planejamento estratégico da empresa, o que é que eu preciso fazer? O posicionamento, aonde ela quer chegar, tá? E aí, conforme eu falei há pouco, o que é que nós temos? Alguns autores colocam como etapa 2 a missão, visão e os valores. Porém, a nossa receita de bolo aqui, a nossa estrutura, ela recomenda que a visão e os valores, tá? Valores organizacionais, gente, é aquilo, são as crenças, são os valores, são os princípios que a empresa tem e que ela acredita que são realizados na organização, tá? Então, na fase 1, o pesquisador, o consultor que somos nós, precisamos entender que a gente precisa estar bastante alinhado a esse diagnóstico. E fazer esse diagnóstico, gente, é fazer a aplicação da ferramenta que eu trouxe há pouco para vocês. Não só dela, mas como de muitas outras ferramentas que nós possamos explorar nesse momento, tá? Trazer análise de SWOT para que eu possa olhar todo o escopo externo, o impacto dos governos, impacto de tributação, como é que os fornecedores reagem, quais são os fornecedores. Depois eu olho para dentro, eu olho como é que é a política da empresa, como é que é o manual, como é que são as normas, qual que é o clima da organização, se ele é favorável, se ele não é favorável, e aí tudo isso precisa ser colocado nesse diagnóstico, tá, de posição ou diagnóstico situacional. Atentem a isso. Esse relatório, esse diagnóstico de posição, ele vai ser transformado num relatório, tá? E aí é bom ir compartilhando isso com a empresa. É óbvio, algumas informações a gente não compartilha por uma questão ética e até de preservação, tá? No sentido do trabalho, porque tem algumas coisas que de repente pode arranhar a relação da empresa com os profissionais e a gente acaba não inserindo, mas o máximo de transparência nesse momento. Então, fechando a fase 1, nós precisamos entender todo esse escopo do diagnóstico, tá? Indo para a fase 2, que é a necessidade da missão, nós tratarmos, gente, dessa identidade, tá? E aí tratar dessa identidade é nós tratarmos com fidelidade, com fidedignidade ao que a empresa está propondo e nos contratando. Entenda que a empresa está confiando, gente, a sua empresa, a sua identidade ao consultor, ao gestor, no caso que somos nós, tá? Então, tenhamos zelo para desenhar essa missão de acordo com os princípios organizacionais praticados e identificados no diagnóstico, tá? Então, entendam que essas demandas elas precisam ser tratadas com bastante ética e aí dentro de uma máxima de zelo com a empresa, tá? A etapa 3, tá? Primeira, diagnóstico, segunda, missão. A etapa 3, como eu já abordei, ela vem no sentido, gente, de nos dar instrumentos, tá? É quando a gente vai
consolidar os indicadores, os instrumentos de trabalho, e aí o autor, especificamente esse do nosso trabalho, os autores eles falam, gente, nas demandas necessárias, a instrumentalização. E aí, quando ele fala em instrumentalização, ele traz algumas demandas quantitativas, e aí entenda, quantitativo nesse aspecto aqui, nós estamos relacionando as demandas orçamentárias, tá? Nós precisamos deixar claro para a empresa qual que é o orçamento necessário para fazer gerir o planejamento estratégico dela. Quando esse fenômeno, quando essa quantificação não acontece, fica muito difícil o trabalho ser desempenhado, tá? Porque a maioria das nossas empresas não faz esse trabalho da orçamentação e aí trabalham dentro de uma demanda num breu organizacional, tá? No escuro, onde elas não fazem o orçamento e aí fica difícil delas mensurarem o nível de receita ideal para manter um equilíbrio econômico-financeiro. E aí dentro dessa demanda, a terceira fase ela vem com base nessa instrumentação, nessa demanda dessas metas, tá? Desses indicadores com esses objetivos relacionados a isso, tá? E aí o último scope, e aí eu falo o último, mas ele não é menos importante que os demais, vem no sentido, turma, de trazer para nós a demanda do controle e da avaliação. Tá? Nós não podemos pensar no método de implantação de um planejamento estratégico sem pensar na demanda de uma ferramenta de controle. Tá? O controle ele vai ser requerido de forma periódica, e aí essa forma periódica ela vai depender muito da forma como está sendo contratualizada, tá, com o contratante. Aqui eu estou tratando como se nós estivéssemos em treinamento para elaborar esse planejamento estratégico, e aí eu estou dando aqui o passo a passo através das 4 etapas, além de muitas outras informações, tá, uma receita mesmo de bolo para nós da turma e disciplina de administração e planejamento organizacional. E aí dentro dessa demanda, nós precisamos entender que o controle ele vai funcionar como parâmetro, gente, de mensuração e avaliação, até para identificar se aquilo que foi planejado, aquilo que foi dito na etapa anterior e lá no planejamento, no diagnóstico, está sendo feito, tá? Aqui, lá no diagnóstico, nós vamos fazer uma espécie de um cronograma. E da etapa 3 é possível extrair os orçamentos. Então, o controle ele vai vir nessa pegada, tá? do mecanismo de controlar e de avaliar. Faço uma volta aqui na minha fala do início da aula, no sentido de que a avaliação ela é necessária e o planejamento ele é feito, ele pode ter mudanças. As teorias elas não são fechadas, elas precisam mudar. E aí esse plano também, esse método também, ele pode conter mudanças de acordo com a demanda das empresas, tá? A chave, a iluminação para a elaboração desse plano é essa, mas entendam, se eu vou fazer um planejamento estratégico para um hospital, é uma demanda. Se eu vou fazer um planejamento para uma indústria, é outra demanda. Se eu vou fazer um planejamento para uma empresa que trabalha com vendas, é outra demanda, enfim. Então, para cada setor, para cada poste, para cada tipo de operação, eu preciso atentar às demandas desse método de como elaborar o planejamento estratégico organizacional. Tá, gente? Então, era isso que eu tinha para tratar, para apresentar para vocês. Esse capítulo, ele está ainda dentro do nosso plano, da nossa ementa, tá? A ementa a gente vai precisar readequar em função dessas demandas. O cronograma também vai, vocês já perceberam, né, que passaram por algumas alterações, e aí nós vamos nos ajustando, tá? Então eu fico à disposição através de e-mail, através do WhatsApp, e aí não hesitem, tá? Quaisquer dúvidas, por gentileza, avisem, tá bom? Então, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Fiquem em paz e mantenham aí o isolamento social, tá? Esse é mais o reforço que eu faço. Bons estudos para vocês, turma. Até mais.